Artigo 59. Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá fase recursal única. Parágrafo 1º. Os recursos serão apresentados no prazo de 5 dias úteis após a habilitação e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorrência do disposto nos incisos 4 e 5 do caput do artigo 51 desta lei. Parágrafo 2º. Na hipótese de inversão de fases, o prazo referido do parágrafo 1º será aberto após a habilitação e após o encerramento da fase prevista no inciso 5º do caput do artigo 51, abrangendo o segundo prazo também atos decorrentes da fase referida no inciso 4 do caput do artigo 51 desta lei. Artigo 60. A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato em favor do licitante vencedor. Artigo 61. A empresa pública e a sociedade de economia mista não poderão celebrar contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos à licitação. Artigo 62. Além das hipóteses previstas no parágrafo 3º do artigo 57 desta lei e no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 75 desta lei, quem dispuser de competência para homologação do resultado poderá renovar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anula por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado. Parágrafo 1º. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. A nulidade da licitação induz a do contrato. Parágrafo 3º. Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas referida no inciso 3º do caput do artigo 51 desta lei, a revogação ou a anulação da licitação somente será efetivada depois de se conceder aos licitantes que manifestem interesse em contestar o respectivo ato, prazo apto a lhes assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Parágrafo 4º. O disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo aplica-se, no que couber, aos atos por meio dos quais se determine a contratação direta. Seção 7. Dos procedimentos auxiliares das licitações. Artigo 63. São procedimentos auxiliares das licitações regidas por essa lei. Inciso 1. Pré-qualificação permanente. Inciso 2. Cadastramento. Inciso 3. Sistema de registro de preços. Inciso 4. Catálogo eletrônico de padronização. Parágrafo único. Os procedimentos de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Artigo 64. Considera-se pré-qualificação permanente o procedimento anterior à licitação destinado a identificar: inciso 1. Fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos. Inciso 2. Bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da administração pública. Parágrafo 1º. O procedimento de pré-qualificação será público e permanente, aberto à inscrição de qualquer interessado. Parágrafo 2º. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão restringir a participação em suas licitações,
fornecedores ou produtos pré-qualificados nas condições estabelecidas em regulamento. Parágrafo 3º. A pré-qualificação poderá ser efetuada nos grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. Parágrafo 4º. A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada em qualquer hipótese a igualdade de condições entre os concorrentes. Parágrafo 5. A pré-qualificação terá validade de 1 ano, no máximo podendo ser atualizada a qualquer tempo. Parágrafo 6º. Na pré-qualificação aberta de produtos, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. Parágrafo 7º. É obrigatória a divulgação dos produtos e dos interessados que forem pré-qualificados. Artigo 65. Os registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos inscritos em procedimentos licitatórios e serão válidos por 1 ano. No máximo, poderão ser atualizados a qualquer tempo. Parágrafo 1º. Os registros cadastrais serão amplamente divulgados e ficarão permanentemente abertos para inscrição dos interessados. Parágrafo 2º. Os inscritos serão admitidos segundo os requisitos previstos em regulamento. Parágrafo 3º. A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral. Parágrafo 4º. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para habilitação ou para admissão cadastral. Artigo 66. O sistema de registro de preços, especificamente destinado às licitações de que trata esta lei, reger-se-á pelo disposto em decreto do Poder Executivo e pelas seguintes disposições. Parágrafo 1º. Poderá aderir ao sistema referido no caput qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º. O registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições. Inciso 1. Efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado. Inciso 2. Seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. Inciso 3. Desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódicos de preços registrados. Inciso 4. Definição da validade do registro. Inciso 5. Inclusão na respectiva ata do registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais. Parágrafo 3º. A existência de preços registrados não obriga a administração pública a firmar os contratos que eles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado preferência em igualdade de condições. Artigo 67. O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela empresa pública ou sociedade de economia mista, que estarão disponíveis para a realização de licitação. Parágrafo único. O catálogo referido no caput poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o menor preço ou o maior desconto e conterá toda a documentação e todos os procedimentos da fase interna da licitação, assim como as especificações dos respectivos objetos,
conforme disposto em regulamento.